iniciar agora um outro estudo da carta aos Filipenses. Então vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Vou pegar uma água ali, irmão. Espera aí. Filipenses 1. O irmãozinho deu essas cadeiras e foi para São Paulo. Foi? Ele foi embora para Ribeirão Preto, lá no estado de São Paulo. Irmãos, capítulo 1 de Filipenses, vamos ler o verso de 1 a 4, tá? Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução aí da carta aos Filipenses, aprender um pouco a respeito dela, ok? Vamos lá, Paulo e Timóteo, não achou ainda não? Espera aí, vamos esperar. Depois de Efésios, terminou em Efésios, Filipenses. Foi? Foi. Estamos juntos então. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Até aqui, irmãos. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu li até o verso 4, porque já no versículo 4 tem a primeira vez a palavra alegria. E nós vamos ver que ao longo da carta vai aparecer pelo menos 16 vezes. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós a alegria, né, de nós estarmos em Cristo Jesus, de nós fazermos parte da família de Deus. Ele vai mostrar para nós, através dessa carta, né, que a nossa vida, a nossa mente, a nossa meta, tudo está sobre Cristo, irmãos. Tudo na nossa vida tem que estar direcionada, olhando para o Senhor Jesus, tá bom? Mas antes de nós entrarmos na carta, nós vamos ver um pouco da história. Por quê? Porque a carta aos Filipenses, né, aos irmãos que estavam em Filipe, ela tem uma ligação muito íntima com o livro de Atos. Por quê? Porque algumas coisas acontecem na cidade de Filipe quando nós vemos a viagem de Paulo para lá. Então, deixa marcado aí, eu não sei nem se eu vou voltar aqui, mas vamos lá para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A partir do verso 6. Irmãos, o apóstolo Paulo está em uma das suas viagens, eu acho que é a segunda viagem. Então ele já tinha feito a primeira viagem, tinha alcançado algumas cidades, ele volta para Antioquia, e aí ele se separa de Barnabé e se junta a Silas, e eles então estão viajando. Olha só que coisa interessante aí, lê para mim, irmã linda, o verso 6 e o verso 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, estavam
Muito bem. Então, olha só, irmãos. O apóstolo Paulo está junto com Silas. Eu não sei dizer se ele estava com outras pessoas ou não. Pode ser que ele estava com Lucas, tá? Porque Lucas está narrando aqui, tá? Pode ser. Mas é interessante nós percebemos nesses 2 versículos que Paulo, ele chega ali na província da Galácia e é impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, para ir para outra região. O Espírito Santo não permite que ele faz isso. Como que o Espírito Santo não permite, irmão? Não dá detalhes. A gente só sabe que o Espírito Santo, de alguma forma, falou, ó, não é para vocês ir para lá, é para vocês ir para outro lado. Aí ele continua. E chegando a Mísia, intentavam ir para Bitínia, outra cidade, mas o Espírito não permitiu. Então, irmãos, a gente percebe o Espírito Santo trabalhando na vida de Paulo e de Silas, direcionando eles para um lugar específico, tá? Que deveria se chegar até aquele local para se pregar o evangelho lá, tá? Vamos continuar aí. Eu vou pedir para o irmão Moacir agora ler para mim o verso 8 e o verso 9. Tendo passado por mim, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que leva o povo dizendo, passa a Macedônia, que é Ajuda-nos. Isso. Então, olha só, irmãos. O apóstolo Paulo está indo, tenta ir para um lugar, não consegue, porque o Espírito não permite, daí ele queria ir para outro, também não conseguiu, até que ele chega em Troade. Né? E tendo passado por Mísia, desceram para a Troade. Quando chega lá, o que acontece? Paulo tem uma visão, um sonho. Tá? E aqui é bem específico, né, irmãos? E teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. A Macedônia, irmãos, era uma região. Como, por exemplo, vamos pensar assim, apareceu um homem da região da Baixada Fluminense. Qual que é as cidades da Baixada Fluminense? Tem um monte. É ou não é verdade? Assim também era a cidade de Filipe. A cidade de Filipe ficava numa região conhecida como Macedônia. É a primeira cidade da Macedônia. Então, qual é a primeira cidade da Baixada Fluminense, para quem está vindo de São Paulo? Ou é aqui, Seropédia, né? Seropédica, né? Que está logo ali descendo a serra ali, é Seropédica, não é? Ou Japeri, né? Vindo pela Dutra, eu acho que é Seropédica, não sei, tá bom? Mas, de qualquer forma, Filipos, para quem estava vindo em direção da Macedônia, do caminho que ele estava vindo, né? Estava vindo de Antioquia, ele estava vindo, na verdade, não de Antioquia, estava vindo de Troade. Ele vai chegar na cidade de Filipe. O que acontece, irmãos? De alguma forma, Deus permitiu que alguém se apresentasse para Paulo, a gente não sabe quem é esse homem, pedindo ajuda, falando, ó, vem para Macedônia, ajuda-nos. Uma visão, irmãos. Agora, lê para mim, irmão Baldez, o verso 10. Verso 10. E logo depois desta visão, procuramos a partir para a Macedônia, e concluindo o que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Tá vendo? O apóstolo Paulo, ele tem a visão, o que ele percebe? Ele fala, opa, eu acho que o Senhor quer que a gente vá para Macedônia, para ir pregar o Evangelho lá. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está viajando justamente para pregar o Evangelho. Ele era um missionário, um evangelista, tá? Isso, ele era, além de apóstolo, né, por causa que ele ensinava as igrejas com autoridade, né, doutrinava as igrejas,
Mas não somente isso, ele era também um missionário, uma pessoa que evangelizava as pessoas, que saía pregando e plantando igrejas nas cidades. E aqui a gente percebe, irmãos, que a ida dele para a Macedônia é especial, né, irmãos? Não é especial? Já pensou, você recebe uma revelação que você precisa ir para um determinado lugar para pregar o evangelho, irmãos? Não é uma forma diferente? Você não chegou por acaso lá, você foi porque Deus direcionou, mandou, ele fez de alguma forma você chegar naquele lugar. Assim é a relação de Paulo com a igreja que vai ser plantada lá em Filipe, tá bom? Então, quando ele está escrevendo a carta lá, para os irmãos lá, a carta aos filipenses, ele está escrevendo para essas pessoas que faziam parte da história dele, de missões, irmãos, do ministério dele, tá? E aí, o que acontece? A partir do verso 11, ele vai chegar na cidade de Filipos. Vamos lá. Marisa, lê para mim o verso 11 e o verso 12. Atos capítulo 16, versículo 11 e 12. E navegando a Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desde a parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Perceberam aí, irmãos? O apóstolo Paulo tem a visão. Primeiro, ele tenta ir para um lado, não consegue. Tenta ir para outro, também não consegue. O Espírito não permite. Aí, quando ele chega em Troade, ali na região de Troade, ele tem a visão. Quando ele tem a visão, o que ele faz? Vamos embora. Vamos para a região da Macedônia. Quando ele chega na região da Macedônia, qual é a primeira cidade? Filipos. Ok? Chegou na cidade de Filipos. Agora, olha só, eles ficam alguns dias ali, e aqui vai acontecer algumas coisas, quer ver, ó? Do capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 15, vai haver a conversão de uma mulher chamada Lídia. Eu vou ler aqui, tá? E no dia seguinte, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, no primeiro sábado, ele sai para uma área da cidade, fora da cidade, perto de um rio. Ali o pessoal se reunia para orar. Ele vai para onde as pessoas estão buscando a Deus, irmãos. Não é interessante? E ele chega ali, ele prega o evangelho para algumas mulheres. Uma das mulheres que estava ali, chamada Lídia, começa a ouvir. Deus abre o coração dela, ela se converte. Eles não estão de frente para o rio ali? O que ele faz? Batiza, irmãos. Está vendo? Você se converteu? Creu no Senhor Jesus? Batiza a mulher. Batizou a mulher. É interessante porque aqui, eu não sei se foi toda a casa de Lídia ou se foi só ela, tá, irmãos? O que eu sei é que aqui diz assim, ó, verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado, fica conosco. Então, olha só, irmão. Eu não sei
Porque essa mulher, da onde que ela era? Ela era de outra cidade, de Tiatira. Mas ela estava na cidade de Filipos. Aqui, irmãos, começa a igreja de Filipo. É para esta igreja aqui, ó, para esses irmãos aqui que Paulo está escrevendo. Daí o que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo e Silas, eles ficam um período ali na cidade, tá? E aí nós vamos ter um momento assim, de algo que acontece diferente. Quer ver, ó? Lê para mim, irmã Nilda, o verso 16. Aconteceu que indo na oração, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu Senhor. Muito bem, então, olha só, irmão. Eles iam lá para o lugar da oração, voltava para a cidade, estava na casa da Lídia, né? Lembra que ela constrangeu ele lá para ficar lá? Eles, né? Eles porque tinha mais pessoas, tá? Aí vai de novo, só que nesse caminho, quem que está sempre seguindo eles? Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E aí, irmãos? O que era esse espírito? Um demônio. É ou não é verdade? Mas essa mulher tinha, de alguma forma, esse espírito, esse demônio, dava poderes para ela adivinhar as coisas. Irmão, e dava grande lucro para quem? Para quem era dono dela. Ela era uma escrava. Ok? E essa mulher dava grande lucro. Oi? Isso, exatamente. Então alguém usava os poderes dessa mulher que tinha um espírito de adivinhação, irmãos. Desde que o mundo é mundo, tem isso, irmãos. O rei Saul lá não foi atrás da adivinhadora lá? Lembra que o rei Saul? Exatamente. Até nos dias de hoje. Eu vou dizer, irmãos, quem está envolvido nesse meio aí, a pessoa lá consegue adivinhar as coisas, porque o espírito maligno tem poder também, tá, irmãos? A gente não pode ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz que ele pode se transformar até num anjo de luz. Então veja só, o apóstolo Paulo está ali naquela cidade e essa mulher fica ali, acompanhando eles, seguindo eles. Pastor, o que você acha de pessoal de outras igrejas que faz assim, profetiza a vida assim, fala, vou acontecer isso com você, não sei o quê. Então, irmão Valdez, é assim, irmão Valdez. Muitas igrejas, elas creem que os dons espirituais ainda estão ativos. E eles buscam esses dons constantemente. Mas não é essa mulher que você está Não, mas aqui é outra coisa, né? Essa mulher não estava dentro de uma igreja, né? Essa mulher era uma mulher escrava que tinha os poderes ali de adivinhação, como tem um monte aí. Mas quando a pessoa dentro da igreja, ela fala em nome do Espírito Santo, dizendo que ela profetizou na sua vida, é diferente. Ela não está adivinhando, né? Exatamente. Então, assim, irmãos, é assim. Muitas igrejas creem nos dons espirituais. Nós cremos que esses dons cessaram, que Deus se revela a nós pelas Escrituras, tá, irmãos? Mas Deus pode falar ao seu coração de alguma forma? Pode, irmãos. Quem somos nós para ficar julgando os outros? Então a gente tem que ser cuidadoso com relação a isso. Mas também, quem está nesse meio, nós não, mas quem está nesses meios, muitas vezes fala, aquele irmão lá falou, profetizou na vida do outro lá e não aconteceu nada. E aí? Aquilo era de Deus? Não, né, irmãos? Invenção do cara. Porque Deus, se Deus profetizar algo na sua vida, não vai acontecer, irmãos? Tem que acontecer, irmãos. Então, por isso que a gente tem que ser cuidadoso. Mas, por outro lado, irmãos, Deus, ele pode agir, tá? Então, a gente não deve ficar julgando uns aos outros, tá? Ok?
o que a gente tem que fazer? Olhar para a Bíblia, tá bom? A Bíblia diz que se um espírito fala em nome de Deus e não faz, e o negócio não se cumpre, aquele espírito não é de Deus, tá, irmãos? É isso que a Bíblia diz, tá bom? Mas essa mulher, ela tinha um espírito, irmãos. Ela tinha um poder por um espírito, e que Paulo vai chamar como um espírito maligno, um demônio. Olha lá, vamos continuar aí, ó, verso 17. Esta, a mulher, né, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso que essa mulher estava falando, era verdade ou era mentira? Verdade. Verdade porque eles ganhavam, né? Tinha lucro. Não, irmãos, você não está entendendo. Essa palavra da mulher não era mentira, era verdade. Ela falou a verdade. Ela estava falando de Paulo e de Silas. Ó, estes dois homens aí, ó, eles estão anunciando o caminho da salvação. Mas ela dava lucro para os caras que iam buscar. O senhor não está entendendo, irmão Baldez. Ela não está fazendo adivinhação aqui, caramba. Ela dava lucro. Eu sei, irmão Baldez, eu não estou falando isso. Ela dava lucro quando ela estava lá na tenda dela, lá, fazendo adivinhação. Mas aqui ela não está fazendo. Mas para Paulo e Silas, ela falou a verdade. Falou a verdade. Exatamente, exatamente. Aí, olha só. Olha o verso 18 aí, ó. Lê para mim, irmã linda, o verso 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse aos presos: em nome de Jesus Cristo, que mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Muito bem, irmão. Olha só, irmãos. Vamos pensar aqui no que está acontecendo. Chega dois homens diferentes numa cidade. Esses homens começam a pregar o evangelho. Vai havendo conversão. Houve a conversão lá da Lídia, ela fica com eles na casa, mas o Paulo vai todo dia, ou uma vez por semana, não sei. Não é muito específico aqui, mas a gente entende que Paulo sempre saía para o lugar de oração para continuar pregando. Qual era a missão de Paulo? Pregar, irmãos. Anunciar o caminho da salvação. Irmãos, qual era a pregação do apóstolo Paulo? Ó, vocês que estão me ouvindo aqui, o único caminho de salvação para as suas vidas é Jesus. Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Você precisa crer nele para ser salvo. Essa era a mensagem de Paulo. E essa mulher, que tinha um espírito maligno, que dava poderes para ela, para adivinhar as coisas, ela ficava lá seguindo Paulo e Silas. E ficava lá falando: ó, esses homens aí que estão anunciando, eles são servos do Deus Altíssimo. Então, mesmo que o espírito se fosse maligno, irmãos, era um espírito. Aquela mulher não tinha poderes de adivinhação. Na verdade, ela tinha o quê? Um espírito na vida dela. Como muitos têm aí, tá, irmão? Beleza? O mundo não mudou. Jesus não voltou ainda. Não estamos em novos céus, nova terra. Então agora, nesse momento, tem pessoas que têm espíritos que dão poderes para aquela pessoa, irmãos. Isso pode acontecer? Pode, está na Bíblia aqui, ó. Tá? Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele fica incomodado, o que ele repreende o espírito. Voltando-se para ela, disse ao espírito. Não foi nem para ela, falou direto para o espírito. E, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quando o espírito saiu, o que aconteceu com a mulher, irmãos? Perdeu o poder. Perdeu. Irmãos, vocês acham que essa mulher se converteu? A Bíblia não diz aqui, mas eu creio que sim, tá, irmãos? É, porque ela foi liberta do espírito. Daquele espírito, irmãos. Do espírito da adivinhação. É claro, né, irmãos, que o pessoal que era dono da mulher ficou bravo, né? Porque ela dava lucro. Ela era explorada, né? Então, veja só, irmão. Existe pessoas explorando pessoas endemoniadas aí? Existe, tá?
Infelizmente, né? Tudo bem? Aí, então, a gente já sabe, irmãos, que isso causa o quê? Um reboliço na cidade. Por quê? Estes homens que tinham lucro com a mulher vão lá e denunciam Paulo e Silas e levam eles presos. Olha lá, vou ler aqui, tá? Verso 19: E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Qual foi o resultado, irmãos? Perseguição, né? Tá vendo? Bateram neles e ainda prenderam eles. Olha, irmãos, só que... Por que eu estou contando essas histórias todas aqui? Para vocês entenderem que essas pessoas aqui, que estão tendo contato com o apóstolo Paulo, alguns se converteram, irmãos, viu sinais e prodígios. Por quê? Primeiro sinal aqui que a gente vê aqui, que é bem específico, é que o apóstolo Paulo repreendeu o espírito e expulsou o espírito, irmãos. E aquela mulher que tinha poder de adivinhação perdeu o poder. Ao ponto daqueles homens ali ir lá prender o apóstolo Paulo, surrar, bater e jogar na cadeia. Só que agora o que vai acontecer? Um outro milagre. Vamos continuar aí, ó. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, outro milagre. Não é verdade? Outro sinal miraculoso. Deus age poderosamente no meio da cadeia ali, apesar de Paulo e Silas, eles estavam machucados, eles estavam presos ali pelos pés no tronco, dentro do cárcere privado, provavelmente um local escuro, pé no tronco, que nem escravo. Mas o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Irmãos, pensa nas pessoas que se converteram, que conheceram Paulo e Silas, irmãos. Pensa bem, esses dois homens foi como um exemplo, como assim, um anjo de luz. Os caras tudo machucados, em vez de estar praguejando, não, estavam orando e cantando a Deus, louvando a Deus. Aí Deus age, manda o terremoto, e aí o carcereiro chega todo assustado, né? Olha lá, ó, verso 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha aí, irmãos.
Olha a igreja surgindo. Olha como Deus agiu poderosamente diante da perseguição. Houve a conversão do carcereiro e daqueles que estavam junto com ele. E o que Paulo faz? Creu no Senhor? Batizou eles. Então perceba só, irmãos. É este grupo de irmãos aqui que vai formar a igreja de Filipe. É esse grupo de irmãos que está recebendo a carta que nós vamos estudar. Pensa bem, irmãos. Pensa que eu cheguei aqui nessa cidade e aí uma pessoa que estava enferma lá, que era paralítico, eu fiz andar. E vocês viram. E vocês creram na pregação do Senhor, foram batizados por mim. E depois eu estou num outro ministério lá longe e escrevo para vocês. É isso. Irmãos, a relação desses irmãos aqui com Paulo era uma relação poderosa. Por quê? Porque a conversão dessas pessoas foi com sinais miraculosos, tá? E o carinho que Paulo tinha por eles, né? E olha só o que está dizendo aqui, ó. O verso 34, lê para mim aí, irmã linda. E levando-os à sua casa, e pôs à mesa, e alegrou-se porque com toda a sua casa havia sido em Deus. Tá vendo? Então o carcereiro se tornou um amigo deles, levou eles para casa, sentou à mesa com eles, se alegrou com a sua família porque todos tinham crido em Deus. Irmãos, este carcereiro aqui ia fazer o que antes de Paulo falar com ele? Ele ia se matar, irmãos. Ele estava em desespero. Ele estava assim, naquele momento assim, que ele falou, vou tirar minha própria vida, porque os homens foi tudo embora, fugiu todo mundo. E eu vou ter que dar conta desses caras. E ele ia tirar a própria vida e estava num momento de grande desespero. E Paulo fala, não faça isso não, eu estou aqui, ó, está todo mundo aqui, ó. Ele trêmulo, em desespero. E ele pergunta para Paulo e Sila, mas o que eu tenho que fazer para me ser salvo? E Paulo e Sila diz, olha, você tem que crer no Senhor Jesus. Vai ser salvo tu e a tua casa. E realmente a gente vê aqui, irmãos, que a casa dele foi salva também. Então foi um momento de conversão poderoso naquela cidade, tá? Mas, eu queria mostrar para os irmãos como é que aconteceu ali, como que nasce a igreja em Filipos. Vamos lá, irmãos, vamos voltar um pouquinho, tá? Aí a semana que vem a gente continua lá na carta, ó. Paulo e Silas estão indo, viajando, quer ir para a Ásia. O Espírito não permite. Aí eles vão para um outro lado, o Espírito fala, não é para ir para esse lado. Aí Paulo tem uma visão. Olha, você tem que ir lá para Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, ele para na cidade de Filipos. E ali ele prega para aquelas mulheres que estavam ali na beira do rio. Eles continuam sempre pregando, ele expulsa um espírito de adivinhação da mulher, depois ele é preso, Deus manda um terremoto, depois o carcereiro se converte com a sua família a Deus e são batizados também. Então você vê que aqui agora você tem um grupo de irmãos que creram no Senhor Jesus, foram batizados. Mas o apóstolo Paulo tem que ir embora, irmãos. Ele tem que continuar, ó. Vamos lá para o verso 39. Atos 16, 39. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Esse aqui é o pessoal que tinha prendido ele, tá, irmãos? Verso 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia,
E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, peraí, já tinha um grupo de irmãos. Havia já uma igreja ali, irmãos. Aí depois ele vai embora, vai para outra cidade. Segundo os historiadores, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos filipenses, né, à igreja de Filipe, havia se passado aproximadamente 10 anos que ele tinha feito esse caminho. Tá bom? Então ele passou, evangelizou, pregou, fez sinais, confortou aqueles irmãos. Ali ele deixou um grupo de irmãos salvos e ele continuou a sua viagem missionária. Depois, quando ele está preso lá em Roma, ele escreve a carta aos filipenses. Vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 1? Naquele tempo parece que não tinha condução, né? Só a pé, né, irmão Baldez? A pé era a condução daquela época, né? Pensa aqui, irmãos, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O apóstolo Paulo conhecia eles, irmãos? Com certeza. Aquela igreja foi plantada por Paulo, irmãos. Agora olha lá o verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha a importância das nossas orações, irmãos, de nós orarmos pelos nossos irmãos. Então é assim, talvez você fez parte de uma outra igreja. Irmãos, quando você lembrar dos seus irmãos lá na outra igreja, ore por eles. Ore com alegria, irmãos. Porque os nossos irmãos em Cristo fazem parte da nossa vida cristã, fazem parte da nossa história. É ou não é verdade? Toda vez que a gente canta um hino aqui, o irmão Baldez, esse hino aqui, ó, faz tempo que eu não ouço, cantava lá na Areia Branca, onde ele se converteu. É assim, irmãos. Tá vendo? De vez em quando você ouve uma música, de vez em quando você encontra com alguém. Irmãos, essas pessoas fazem parte da nossa história. E fez parte da história do apóstolo Paulo. Então, quando ele está escrevendo aqui, ó, primeiro ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos e também sempre suplicava a Deus com alegria pela vida daqueles irmãos. Tá? A semana que vem nós continuamos, tá? A gente só foi ver um pouquinho da história para a gente se situar aí na carta aos Filipenses, tá bom? Vou pedir para a Débora encerrar aí para a gente fazer os nossos pedidos.